Olá, meu nome é Ellen Francine, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês a indicação de um livro que é Cervantes em Cordel, 4 novelas exemplares, que é este livro aqui. E nele está as 4 histórias, que é o Licenciado Vidreiro, A Força do Sangue, O Casamento Enganoso e Os Ciúmes. E a gente vai conhecer cada uma delas agora. O Licenciado Vidreiro fala da história de um homem que queria muito estudar, só que para isso tem que pedir a permissão de um rei. Quando ele vai em busca do palácio, ele encontra 2 homens e esses 2 homens o ajudam, mas que para ajudar eles querem saber primeiro seu nome. Mas o menino fala que só vai revelar seu nome quando conseguir realizar o seu sonho. Quando ele consegue entrar na universidade, ele revela que seu nome é Thomas e os homens que ajudaram ele dão uma quantia de dinheiro para ele terminar de estudar. E no caminho de volta para casa ele encontra um cavaleiro. Esse cavaleiro, encantado com toda a inteligência de Thomas, convida ele a viajar por todo o mundo. Quando eles estão voltando para casa, Thomas encontra uma mulher e a mulher se apaixona por ele. Mas Thomas fala para ela que a única paixão dele é os livros e que ela não teria nenhuma chance com ele. A mulher com raiva vai atrás de uma feiticeira e pede a ela uma poção do amor. Ela dá a Thomas e quando Thomas bebe, ele tem acabado de comer cogumelo, que faz a poção reverter e em vez de ele se apaixonar, ele fica louco. Depois que ele toma a poção, ele desmaia e passa 6 meses dormindo, deitado numa cama, e quando ele retorna e começa a relembrar das coisas, diz que ele é feito de vidro e não deixa ninguém chegar por perto dele, mas ele continua com a mesma inteligência. E começa a dar conselhos às pessoas, e as pessoas começam a vir até ele e tal. Quando um príncipe soube da inteligência de Thomas, manda esse mensageiro e chamar ele, mas Thomas recusa, porque não gosta de dar conselhos a gente rica e ignorante. Mas mesmo assim ele aceita e vai até lá. Ao chegar, ele demonstra que não está contente com aquilo, mas dá todos os seus conselhos ao príncipe. Quando ele vai voltando para casa, ele fica sabendo de uma guerra e vai e vira um soldado. Isso ele não queria desde o início da história, virar um soldado. Mas como aconteceu, ele virou um soldado e todos começaram a chamar ele de Licenciado Vidreiro. A Força do Sangue fala da história de uma família que gostava de passear à tarde, e num desses passeios, alguns cavaleiros viram a família e Rodolfo, o líder dos cavaleiros, se apaixonou por Leocádia e decidiram sequestrar ela. Quando foi no outro dia, Rodolfo sequestrou Leocádia e a estrupou, mas Leocádia falou que se ele a deixasse na porta da casa dela, ela não iria denunciar. Depois de alguns dias, descobriram que Leocádia estava grávida e quando o menino nasceu, eles resolveram mentir para a criança. Disseram que a mãe dele era prima e que os avós deles eram tios. Quando o menino completou 7 anos, Rodolfo quase atropela a criança, que é Luizinho, e a mãe dele, que estava com ele, percebe a semelhança entre a criança e ele. Então, eles resolvem contar toda a verdade para a criança. Leocádia chama Rodolfo para conversar, e enquanto eles estão conversando, Rodolfo pede desculpa e oferece um punhal para Leocádia matar ele como forma de vingança. Mas Leocádia perdoa ele e eles dois se casam. O Casamento Enganoso fala de um homem que estava acabando de sair da enfermaria e quando ele estava saindo, estava entristecido e um dos seus amigos estava passando por ali por perto e o avista. E como ele é muito curioso, foi saber o que era. Então eles dois foram para a casa do seu amigo e lá começaram a conversar. Campuzano falou que foi para uma festa com seu amigo. Seu amigo já tinha convidado uma menina para ir mais ele e essa menina levou uma amiga. Campuzano e a menina começaram a se falar e tal. Só que a menina estava com um pano cobrindo a cara e o chamou para ir até a casa dela. Quando ele chegou lá, a casa era chique e enorme e tinha muito conforto. Então Campuzano pensou que ia se dar bem. E Stefânia era o nome da menina. Também achou que ele era meio rico,
porque ele tinha um baú cheio de coisas de ouro. Então os dois resolveram se casar. Quando eles se casaram, eles passaram vários dias na casa da mulher, só que de repente eles se acordam com os empregados chamando e Campuzano pergunta o que estava acontecendo e Stefania diz que é só para ele acompanhar ela e confiar nela. Eles vão e chegam a uma casa. Chega lá, Stefania conta toda a sua história para ele e fala que a casa é de uma amiga dela e que ela só queria estar bem com ele. E o homem pega e vai embora e esquece do seu baú. Stefania pega o baú dele e vai embora com o baú dele. Só que o encapuzado começa a achar graça e o amigo fica sem entender nada. Ele pergunta, por que você tá rindo? Você perdeu seu baú de ouro. E o encapuzado fala que não tinha problema porque ele mesmo pintou à mão todas as coisas que estavam lá e nada daquilo era verdadeiro. E a história traz uma reflexão que é, ao enganador não se deve reclamar se for enganado. Que os dois se casaram por interesse, por isso um casamento enganoso. Porque os dois só queriam dinheiro do outro. A história O Ciumento veio trazer a história de um homem, que é Carrizales, que ele é muito rico, mas que ele viu que tinha tudo, menos uma coisa, um casamento. Então ele, quando está de volta à sua cidade, que ele tinha acabado de viajar, ele encontra uma mulher e se apaixona por ela, que é Leonora. Ele conversa com o pai dela e dá um dote enorme para ela se casar com ele. Seu pai aceita e ela vai morar com ele e numa casa onde o muro era fechado e tinha um jardim. Depois desse jardim ainda tinha 13 camadas de muro, onde tudo era fechado, as portas, as janelas, tudo era fechado e só tinha vista para o céu. Porque ele morria de ciúmes dela e tinha medo de perder. Todos os criados e animais da casa eram todas mulheres. Nenhum era homem, por causa que o homem tinha muito medo de perdê-la. Quando já fazia algum tempo que eles estavam lá, um homem vê Leonora pela primeira vez e se apaixona também. Então ele consegue conquistar a confiança do jardineiro, que era o único homem da casa. E quando consegue, ele entra no jardim, só que ainda tem o muro para ultrapassar. Uma das suas serviçais se apaixona por ele. E quando ele consegue fazer a serviçal se apaixonar por ele, ele dá um jeito de entrar na casa. E quando entra, ele fala para a mulher que é a serviçal, que só vai dormir com ela se ele convencesse Leonora a dormir com ele. Mas Leonora era muito apaixonada pelo seu marido. Então ela só dorme com ele. Quando Carrizales se acorda no meio da noite, ele vê aquela cena e pensa que foi traído. Então ele fica muito doente, mas não conta a Leonora por que ele está doente. E nem o que é que viu. Então ele fala para os pais de Leonora o que é que ele tinha visto. Ele morre e deixa toda a sua herança para Leonora e todos os serviçais da casa, menos para a mulher que se apaixonou pelo homem, que entrou dentro da casa e fez ela dormir com ele. E quando o marido dela morre, Leonora fica tão triste que decide entrar num convento. E o homem que dormiu com ela ficou com raiva, porque ele passou tanto tempo esperando por ela, e quando ele morre, ela vira novo. Esse foi o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para todo mundo conhecer esse livro. Um beijo e até a próxima.